Olá, a nossa aula de hoje será a respeito do Sistema Nacional de Trânsito. Mas primeiro é necessário que a gente tenha noção do que significa essa expressão sistema. Você imagine, por exemplo, uma série de engrenagens funcionando perfeitamente interligadas, ou seja, dentro de um funcionamento perfeito, cada um estabelecendo a sua responsabilidade, a sua competência. Então, imagine um relógio em funcionamento, imagine um motor de carro em funcionamento, você vê todas essas engrenagens funcionando de maneira integrada e cada um desempenhando a sua função. Quando nós falamos em Sistema Nacional de Trânsito, é essa mesma ideia que deve ser passada. Só que ao invés dessas engrenagens, nós temos os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, cada um com a sua função. Alguns têm um caráter normativo, outros têm um caráter executivo, outros têm um caráter de fiscalização. Então, justamente, quando a gente fala Sistema Nacional de Trânsito, será o conjunto de órgãos que compõem o sistema que administra o trânsito no nosso país. E é essa a aula que nós teremos hoje. Para que nós tenhamos algumas noções preliminares, é necessário primeiramente termos a noção da territorialidade do Código de Trânsito. O que significa para nós territorialidade do Código de Trânsito? São as áreas onde são aplicadas as regras do Código de Trânsito, onde se aplica a lei de trânsito. Quando a gente fala de territorialidade no Código Penal, nós estamos falando onde que a lei penal se aplica. E nesse caso, além de todo o território nacional, dentro das aeronaves que sobrevoam o território nacional, nas águas que fazem parte do nosso litoral, nos rios, nos lagos, dentro da casa, em áreas particulares, etc. Com relação ao Código de Trânsito, a territorialidade dele é definida nos artigos 1º e 2º. O artigo 1º do Código de Trânsito brasileiro, ele define da seguinte maneira: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação são regidas por essa lei, são regidas por esse código. Significa que são as vias públicas, as vias abertas à circulação, as vias terrestres. Quando a expressão do artigo 1º fala vias terrestres, automaticamente saem fora dessa territorialidade os rios, os lagos, que logicamente não se aplica ao Código de Trânsito. E também, sendo apenas as áreas abertas à circulação, as áreas particulares. Por exemplo, interior de um imóvel, de uma fazenda, por exemplo, são áreas em que não se aplica o Código de Trânsito. Um exemplo típico, que inclusive já foi questão de concurso: se, por exemplo, o filho do agricultor estiver operando uma máquina agrícola ou conduzindo um veículo motorizado no interior da fazenda, dentro daquele local, por se tratar de uma área não aberta à circulação pública, não ser uma via aberta à circulação, eu não tenho aplicabilidade do Código de Trânsito. E o artigo 2º define quais seriam essas vias. Diz lá as ruas, avenidas, os logradouros públicos, ou seja, todas essas áreas em que há circulação pública, não há restrições à circulação. O parágrafo único, inclusive, do artigo 2º, ele define que estão incluídas nessas áreas as praias abertas à circulação e também as áreas internas constituídas por unidades autônomas, ou seja, que seriam os condomínios fechados. As áreas internas desses condomínios constituídos por unidades autônomas também seriam aplicadas as regras do Código de Trânsito, além de, como eu falei, as praias abertas à circulação. Portanto, sempre que você tiver um questionamento: será que o Código de Trânsito, será que eu posso circular com um veículo numa praia aberta, por exemplo? Se não houver proibição expressa, ou por agente da autoridade, ou por sinalização, ou por qualquer outra determinação, é tratado como qualquer via aberta à circulação, como qualquer via pública, portanto, aplicáveis às regras do Código de Trânsito brasileiro. Em decorrência dessa noção, também é importante que, previamente a conhecer o Sistema Nacional de Trânsito, nós tenhamos noção das expressões autoridade de trânsito e agente da autoridade. Esses conceitos de agente da autoridade de trânsito e autoridade de trânsito nós encontramos no anexo 1 do Código de Trânsito brasileiro, que trata dos conceitos e definições, em que agente da autoridade de trânsito é aquela pessoa civil ou policial militar incumbido de, em nome da autoridade de trânsito, promover a fiscalização, o policiamento, o patrulhamento, ou seja, eles são os braços da
a autoridade de trânsito. São os agentes popularmente conhecidos como os guardas, os agentes municipais, etc. Como eu falei, a definição comporta tanto policiais militares quanto agentes civis para fazerem, às vezes, em nome da autoridade de trânsito. E a definição da autoridade de trânsito, também encontrada no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Agente da autoridade de trânsito, pessoa civil ou policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. O Sistema Nacional de Trânsito, ele possui um conceito que se encontra no artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Em resumo, é o conjunto de órgãos executivos, normativos, rodoviários, que tem por finalidade, além de garantir a segurança de trânsito, fiscalizar, licenciar, tratar do processo de habilitação, de vistoria de veículos, ou seja, de todas as ações relacionadas com o trânsito, cada um na sua esfera de competência, seja na esfera federal, estadual ou municipal, bem como internamente nos órgãos de trânsito, na condição de órgãos recursais e ainda os agentes da autoridade, como é o caso das polícias militares, que terão a sua competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro. A composição do Sistema Nacional de Trânsito é com os seguintes órgãos. Primeiro, Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que é o órgão normativo e coordenador do sistema. Segundo, os Conselhos Estaduais de Trânsito. Em cada estado existe um CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e no Distrito Federal o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, na condição de órgão normativo, consultivo e coordenador, dentro do estado ou, como eu falei, do Distrito Federal. Os órgãos e entidades executivas de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, os órgãos executivos que nós veremos que são o DENATRAN, os DETRAN, os órgãos municipais em cada município. Os órgãos e entidades rodoviários da União, dos estados e dos municípios, assim como nós temos o DENIT, os DR nos estados, e caso o município tenha uma rodovia municipal, nós teremos os órgãos executivos rodoviários de cada uma dessas instâncias de poder. A Polícia Rodoviária Federal também está inserida no Sistema Nacional de Trânsito como integrante. As polícias militares dos estados e do Distrito Federal, essas agindo como agentes da autoridade de trânsito, como eu falei, que são os dirigentes dos órgãos executivos que nós acabamos de ver. As juntas administrativas de recursos de infrações, as JARI. Em cada órgão executivo ou executivo rodoviário, haverá uma JARI que terá a competência de julgar as penalidades aplicadas pelas autoridades de trânsito, que, como eu falei anteriormente, são os dirigentes dos órgãos executivos. Competência de cada órgão componente do Sistema Nacional de Trânsito. Nós vimos, agora há pouco, a composição do Sistema Nacional de Trânsito e agora nós veremos a competência de cada um desses órgãos de trânsito, iniciando pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão normativo máximo e coordenador do sistema. As suas competências estão no artigo 12, o qual vocês deverão fazer a leitura de cada uma dessas competências que se encontram elencadas no artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas para que haja uma noção genérica e até por uma facilidade de lembrança, basta você recordar que é o CONTRAN, ele tendo essa competência normativa, ele literalmente legisla, regulamentando os dispositivos do Código de Trânsito. Então é bastante comum, é tradicional, eu mesmo nas aulas e vocês nos estudos, fazemos referências à resolução número tal do CONTRAN, a resolução número 168 do CONTRAN regulamenta o processo de habilitação do condutor, a resolução 149 trata do processo administrativo de defesa e indicação do condutor. Então esse papel do CONTRAN de normatizar, de literalmente legislar em relação à matéria trânsito, é conferida pelo próprio Código de Trânsito. E é por esse motivo que ele é considerado o órgão, além de coordenador do sistema, o órgão normativo máximo do sistema, porque é ele que estabelece normas de caráter administrativo para o funcionamento do sistema. O CONTRAN também reserva uma competência em relação a recurso administrativo, porque ele será a última instância recursal em se tratando de órgão da União, ou seja, Polícia Rodoviária Federal ou do DENIT,
para infrações de natureza gravíssima. Então, o CONTRAN também tem esse papel julgador no sistema administrativo, do processo administrativo, ele terá essa competência. Reforçando, portanto, as competências do CONTRAN, elencadas individualmente, você encontra no artigo 12 do Código para veículos motorizados, veículos automotores. O órgão municipal para veículos não motorizados, seja de propulsão humana, seja de tração animal. É a mesma coisa com a autorização para a condução desses veículos não motorizados. É de competência do órgão executivo municipal. E para fins de fiscalização, ele é responsável por fiscalizar as infrações relacionadas ao estacionamento, à parada e à circulação de veículos. Ou seja, o órgão executivo municipal também tem a competência de, através dos seus agentes da autoridade, que nós já qualificamos, já conceituamos o que significa, poderá fazer a fiscalização das regras relacionadas com estacionamento, parada e circulação. Importante também ressaltar que não existe hierarquia entre esse órgão executivo da União, Estado e município, assim como nós não temos hierarquia entre presidente da República, governador e prefeito. Cada um, e vocês perceberam, e vão perceber melhor ainda fazendo a leitura dos dispositivos mencionados, que cada um sim tem a sua própria atribuição, sem que isso implique numa hierarquia. Salvo, logicamente, no caso do DENATRAN em relação aos DETRAN, em que há uma delegação para emissão de documento de habilitação e de registro do veículo. Falamos agora também a respeito dos órgãos rodoviários da União, dos estados e dos municípios, cuja competência se encontra relacionada no artigo 21 do Código de Trânsito. Quando nós estamos falando desses órgãos executivos da União, dos estados e dos municípios, nós falamos do DENIT, antigamente era o DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, foi substituído pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que seria o órgão executivo rodoviário da União. E nós temos nos estados também os órgãos executivos rodoviários, também não há uma vinculação com a denominação. Você encontra, por exemplo, as expressões DR, Departamento de Estradas e Rodagem, como no estado do Paraná, DEINFRA, no estado de Santa Catarina, DAER, Departamento Autárquico Rodoviário Estadual, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, a denominação propriamente dita, cada estado pode dar a sua, mas o importante é que na lei, no artigo 21, esses órgãos responsáveis pelas rodovias estaduais. Aliás, importante lembrar, o que são rodovias estaduais e federais? As rodovias estaduais são aquelas que não saem do território daquela unidade da federação. Se for em São Paulo, será facilmente reconhecida pela expressão SP. Se for no Paraná, será uma PR. Se for em Santa Catarina, uma SC. Significa que aquela rodovia, ela não sai do território daquela unidade da federação. Já uma BR, uma rodovia federal de competência da União, é uma rodovia que ela foge dos limites daquela unidade da federação, passa por mais de um estado ou sai do país. E nesse caso ela é identificada pela expressão BR, ou seja, é aquilo que identifica ser uma rodovia federal ou uma rodovia estadual. Assim como, excepcionalmente, o município poderia ter uma rodovia municipal que também estaria amparada no artigo 21. Portanto, nesse trecho rodoviário, eu não vou chamar de trecho urbano ou trecho rural, como denominação, como qualificação desses trechos, mas eu vou chamá-los de rodoviários e não rodoviários. Portanto, mesmo que uma rodovia corte o trecho urbano de um município, por exemplo, é essa autoridade executiva rodoviária que terá a atribuição de fiscalizar todas as infrações ocorridas sobre esse trecho rodoviário. Então, será o DENIT, será o DR daquele estado o responsável, tanto para infrações relativas ao estacionamento no acostamento, por exemplo, ou a falta de habilitação ou regularidade do veículo. É diferente quando é trecho não rodoviário que nós vimos, que é uma atribuição municipal e outra estadual. No trecho rodoviário, será para todas as infrações a competência do órgão rodoviário, seja ele da União, do Estado ou do município. Também é importante que nós tenhamos o conhecimento da competência da Polícia Rodoviária Federal como integrante do Sistema Nacional de Trânsito.